Estou aqui agora com o padre Edivaldo Ferreira, que vai ser nosso entrevistado desta manhã no Jornal da Manhã. Vamos conversar. O telefone do padre está tocando aqui, não para o telefone do padre, rapaz. Já vi que é um sino, hein? Um sino, o sino da igreja. E agora, eu não sei se eu dou bom dia ou se eu peço benção ao padre, vamos assim dizer, né? Mas eu vou dar bom dia. Bom dia e benção, padre. Bom dia, William. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É uma grande alegria poder estar aqui nesta manhã hoje, participando aqui do Jornal da Manhã com todo esse povo querido e abençoado. Já deu para ver que é um padre diferenciado, né? Ele não é um padre que sai da questão normal, né? Vamos assim dizer, ou do que a gente está acostumado com o padre. É um padre já mais jovial, de barba, né? Um padre com camiseta pró-arma, vamos assim dizer, porque esse é o assunto de hoje. É um padre que defende as questões armamentistas. Mas antes disso, nós temos que explicar uma situação. Padre, a igreja na qual o senhor faz parte é a Igreja Católica do Brasil, né? Isso, é a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela é conhecida como a sigla ICAB, né? E ela é uma instituição de fé católica, ela tem todos os fundamentos, a base da sua fé católica, mas ela foi uma das instituições, assim como a anglicana, a luterana, ela se separou no decorrer da história por divergências com o Vaticano, né? Então hoje ela segue os fundamentos da fé católica, a base da fé católica, porém autônoma e separada do Vaticano. Padre, e por onde começou essa paixão, esse gosto pelas armas? Na verdade vem de família, né? Eu acho que quase todo mundo que se aproxima do mundo do tiro é porque teve alguma experiência na sua família com relação às armas, né? Eu, como nasci em Minas Gerais, uma cidadezinha de um pouco mais de 4.000 habitantes, cidade minúscula, nossa família sempre foi praticante de tiro esportivo, de caça, né? Lá, até na época, quando não se tinha a proibição da caça, era algo até que normal para as famílias de lá, né? Então, digamos que eu cresci nesse mundo do tiro, né? É claro que depois que eu fui para o seminário, que eu fui concluir os meus estudos e tudo mais, não estava mais na minha cidade natal, eu me afastei dessa realidade. Porém, depois, quando retornei e vim, saí do seminário e vim para o sul do Brasil, né, é que me aproximei com esse mundo das armas novamente, porque aqui a região sul é realmente uma região que a modalidade do tiro esportivo, da caça, enfim, ela é muito grande, né? O pessoal aqui pratica muito. Então foi a partir da minha vinda especificamente para a região sul do país que eu retornei novamente a praticar aquilo que digamos, já estava no meu sangue, já estava na minha vivência familiar, né? Muito bem. Padre, bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. E a pergunta que eu lhe faço justamente é a seguinte, né? Eu acompanho o senhor nas redes sociais, estou sempre lá de olho nos Instagrams, nos Stories, e o senhor sempre tem uma posição muito forte a respeito disso, né? E aí eu queria saber do senhor como é que o senhor lida justamente com os questionamentos de alguns fiéis, né? Que de repente pode ser que às vezes a pessoa não gosta de armamento, não gosta de armas. Como é que é essa relação com os fiéis? Olha, pode ser até um pouco engraçado, né? Mas com meus fiéis eu não tenho nenhum problema. Até esses dias nós fazemos todo mês uma reunião com a nossa coordenação, né? Aí cada um tava contando o que estava fazendo, o que tinha feito naquele dia, né? Naquela manhã e tudo mais, né? Foi assim, não, eu tava descarregando as minhas energias atirando. Então, assim, com os meus fiéis, com os meus paroquianos, pessoal que frequenta a minha igreja, todo mundo tem ciência daquilo que eu faço, né? Da minha paixão pelo tiro esportivo, então com eles eu não tenho nenhum problema. O real problema vai ter com o pessoal mesmo das redes sociais, né? Que lá, é óbvio, isso é algo que a gente também tem que ter consciência de que a partir do momento que você expressa a sua opinião, né, com relação a determinado assunto, você vai receber mensagens tantas positivas como negativas, né? E a gente tenta, da melhor forma possível, contornar elas. Porém, eu não sou uma pessoa tão boa para isso, porque o meu pavio às vezes é um pouquinho curto com algumas questões, né? Então eu sou uma pessoa que a partir do momento que me chama para a briga, eu não tenho costume de me evacuar da briga, né? Eu respondo e é claro, a partir do momento que a pessoa mantém o respeito, a educação, eu também vou manter, né, ali. Então a gente tenta da melhor forma possível responder todos os questionamentos que nos fazem, né, ali na rede social. Padre, a gente vem falando da questão do tiro esportivo, o senhor é praticante de tiro esportivo, né? Mas existe a questão armamentista da população, né? Temos aí a lei do desarmamento, alguns defendem, alguns não. Temos aí o presidente Jair Bolsonaro, que é um grande defensor da questão de que a população ela tem que ser armada, ela tem que ser liberada para fazer a aquisição do seu armamento.
como que, nós falamos aqui da questão esportiva, mas o seu pensamento em relação a isso, né? A população ela tem que ser armada, vamos dizer assim, ou somente na questão esportiva mesmo? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, William, ontem até fiz uma postagem de um fato que aconteceu, verídico, no Paraná. Aconteceu no início do ano passado, né? Uma mulher, ela estava sendo vítima constantemente de agressões, né, por parte do seu ex-marido. Ela foi até uma delegacia da polícia lá no Paraná, naquele mesmo dia, né, buscando ajuda, buscando auxílio. E mais tarde, o ex-marido dela vai até a casa dela, obviamente, para tentar agredi-la, né, para consumar aquilo que talvez ele tenha iniciado através das agressões, né? E ele foi recebido como pela ex-mulher? A bala, né? Então, eu acho que nós não devemos terceirizar aquilo que nós mesmos podemos fazer, a nossa segurança, né? A gente entende e sabe que o Estado, ele se esforça, assim, eu exerci desde o ano passado, a função de capelão da Polícia Civil em Santa Catarina. Acompanhei todos os desenrolar da reforma da Previdência, tudo aquilo que a polícia sofreu, né, a forma com que ela foi prejudicada também, de certa forma, com essa reforma. E vejo que todos se esforçam. Há um esforço das polícias para poder manter a ordem, para poder preservar a vida, para salvar a vida. Só que, infelizmente, até mesmo em questão de material humano, né, de viaturas e tudo mais, a gente sabe que a situação é muito precária, né, em todo o Brasil isso. Então a gente não podemos esperar que a polícia vai ficar 24 horas na porta da nossa casa, que não vai, né, que não vai ficar. É impossível isso, é impossível até em questão de material humano, não tem como ter uma viatura toda hora passando na porta da tua casa, né, e você não vai esperar. Né? Você não vai esperar ligar lá no 190, esperar sentado que o ladrão vai ficar lá do lado de fora da tua casa, não vai arrombar a tua porta, não vai roubar a tua casa, os teus bens, e não falo tão somente de bem material, porque a gente, óbvio, prega sobre a questão do desapego aos bens materiais, só que, poxa, a pessoa, ela trabalhou, ela suou, ela derramou muitas vezes o suor da vida dela para poder conquistar aquilo que ela tem, né? E não é justo um vagabundo vir e roubar e tirar dela simplesmente, facilmente, aquilo que ela lutou para conquistar, né? E não tão somente, às vezes, rouba o bem material, mas rouba a própria vida, né? Rouba a própria vida de um cidadão de bem, né, que tem tudo pela frente ainda. E por que isso, padre? É porque o meliante, ele, sempre digo, né, ele sabe o caminho que ele está trilhando, né? E ontem até o delegado da Cunha de São Paulo, que eu sigo ele, gosto muito do trabalho dele, lá em São Paulo na Polícia Civil, ele postou um vídeo de um ladrão que ele tinha acabado de prender ali, né? Não lembro se era um ladrão, se era um traficante, mas enfim, ele dizia no vídeo, né, o da Cunha falava para ele assim, diga para quem está assistindo aí, diga para os teus colegas quais são os destinos de quem entra no mundo do crime igual você entrou, né? E ele disse, cadeia ou cemitério. E de fato é essa. Essa é a realidade. Eles sabem o caminho que estão trilhando, vai dar ou na cadeia ou no cemitério. Então, eu acho que, friso novamente, não podemos terceirizar a nossa segurança de maneira nenhuma. É claro que a arma, como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, ela é em último caso, em extrema necessidade, né? Você tem um extintor de incêndio na tua empresa, na tua casa, tu não fica no teu carro, tu não fica apertando o extintor de incêndio toda hora, né? Você vai usar ele na hora que pegar fogo. E a mesma forma é o armamento. Então, às vezes as pessoas têm um pensamento, quem tem arma vai sair matando, vai sair atirando em todo mundo. Não, não é assim. Não é assim que funciona. É em extrema necessidade, o último recurso vai ser o emprego da arma de fogo. 7 horas e 38 minutos, 7h38. Lembrando que você pode participar aqui do Jornal da Manhã pelo WhatsApp no 988028056 e também lá no chat do YouTube da Jovem Pan Joinville Jornal da Manhã. Lembrando que também estamos ao vivo pelo Facebook do canal SC. Padre, mais uma pergunta aqui, agora 7 horas e 39 minutos, na verdade não é uma pergunta, na verdade o Adilson Quandt está mandando um abraço para o senhor, dizendo que o senhor faz um bom trabalho lá no bairro Jardim Iririu, aliás, no bairro Iririu. O Adilson Quandt mandando um abraço para o senhor aqui. Fernando. Muito bem. Padre, na semana passada nós tivemos um episódio lá numa igreja do Paraná, onde justamente viralizou e muito, né? E muita gente comentou, muita gente apoiou, muita gente foi contra. E eu queria saber o que o senhor achou daquele padre que abençoou as armas e se o senhor também já teve assim alguma oportunidade na qual fez isso também. Olha, eu já abençoei loja de arma, mas arma não. Olha, existem, né? As pessoas às vezes ficam espantadas com tudo isso, né?
Mas para tudo existe uma bênção. O Fernando me acompanha, sabe que eu gosto de tomar cerveja, né? As pessoas às vezes ficam meio escandalizadas com aquilo, mas mal sabem elas que até a bênção da cerveja existe, né? Então, não é nada de que nós devemos nos espantar, né? As armas, elas salvam vidas, né? É claro que nas mãos certas, né? Nas mãos certas. Nas mãos erradas, elas ceifam as vidas de tantas e tantas pessoas de bem. É o que a gente mais vê aí na mídia, nos noticiários, são pais e mães de família perdendo a sua vida, né, por conta de ações de pessoas erradas, né? Mas se pedisse para o senhor abençoar, fazer o que foi feito lá, o senhor faria também, sem Com problema toda algum? tranquilidade. Ia de capa e tudo, né? Completo. Padre, a gente tem nosso horário aqui, nosso relógio, ele não para, ele se avança, né? Um recado para a comunidade agora, né? O que o senhor poderia passar para a comunidade joinvilense e para quem também nos ouve? Bom, primeiramente, votos de muita saúde, muitas bênçãos na vida de todos vocês, né? E o nosso recado é a nossa máxima, né? Não é sobre armas, não é sobre liberdade, diz o nosso programa de Proarmas no Brasil, né? Nós vemos aí vários cenários históricos no decorrer da história da sociedade, de quando os governos tentaram desarmar a população, que fim deu, né? Nós tivemos ali em meados 1926 a Guerra Cristera no México, né, que foi uma guerra do Estado contra a própria igreja, que desarmou toda a população naquela época. Primeiro momento a igreja ela, né, ficou calma, ficou na dela, não vamos reagir e tudo mais, mas depois chegou no estupim de toda a situação, né, que padres e bispos foram mutilados naquela época, e então a população obviamente se uniu para defender a sua fé e usou até mesmo o emprego de armas de fogo para isso, né? Então está na história, né? Tá na história. Todas as vezes que tentaram desarmar a população, né, o final nunca foi bom, né? Então nós temos que nos unir. É claro, como eu disse, encontramos pessoas de diversas opiniões, pessoas que são favoráveis, pessoas que são contras, né? Mas existe uma grande diferença entre sermos pacíficos e sermos pacifistas, né? Existe uma grande diferença com tudo isso, né? Quem se diz muitas vezes pacifista deveria botar uma placa na sua casa, né? Pode entrar que aqui a gente não tem arma, né? Vizinho, não ligue para a polícia se vierem aqui assaltar minha casa, porque aqui nós somos da paz, né? Mas somos da paz sim, ninguém disse que não somos, mas temos que estar preparados para aqueles que não são da paz, né? Infelizmente, a realidade do nosso mundo é essa, né? As armas sempre existiram, sempre estiveram no meio de toda a história, desde os primórdios, né? Existiu até um tempo em que os filisteus eles ordenaram que nenhum ferreiro fizesse armas para os hebreus, justamente para quê? Para ter eles nas mãos, né? Então todo hebreu que quisesse fazer ou ter uma arma, uma lança, tinha que ir até os filisteus para poder tê-las, né? E é claro, para poder controlá-los, né? Para poder tê-los na mão, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça também conosco, né? Com as nossas famílias, né? Não é sobre armas, é sobre liberdade. O jogo não é arma de fogo, não é ficar brincando de ficar dando tiro, né? O jogo é sobre a nossa liberdade, sobre a nossa defesa, sobre a defesa de quem a gente ama, de quem a gente protege, né? Aqui em Joinville tivemos aí um triste episódio esse ano, né? De uma moça que a história dela ficou muito famosa no Brasil e no mundo, né? Que teve a sua casa arrombada, né? Que ela sofreu violência sexual na frente dos seus filhos, né? E será que isso não poderia ter sido evitado se ela tivesse sido preparada, se ela tivesse uma arma para poder se defender, para poder defender a sua família? Com certeza, tenho plena certeza que sim, né? Então, o cidadão de bem, ele deve ter sim um acesso, ele deve estar preparado para isso, porque também não é só você ter uma arma de fogo e achar que tu vai se defender, que tu vai ter um bom desempenho com ela. Não. Também tem que se preparar, né? Então que nós possamos nos preparar e defender quem a gente ama, defender aqueles que estão próximos de nós.